Bueno, con unos minutos de retraso, pero sobre todo agradeciéndole a Álvaro Sisa el esfuerzo porque tenía un pequeño problema de cuello y, bueno, ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Bien, cuando en este apartado de este día sobre la problemática o la reflexión, las experiencias sobre la intervención en el patrimonio del 20, recuerdo que cuando llamé a Álvaro Sisa, desde la larga amistad ya y colaboración profesional que nos une, a plantearle que viniera como invitado a hablar en el contexto de esta conferencia internacional sobre criterios, patrimonio, etcétera. Él me dijo, pero yo le expliqué, lo que sí te pido es que sea, de alguna manera, una cierta reflexión sobre criterios y que no sea una mera, como tenemos la mala costumbre de hacer los arquitectos, simplemente contar lo que estamos haciendo. Y él me dijo, pero ¿yo qué voy a contar sobre eso si yo lo que hago es arquitectura? Y le recordé una conversación que habíamos tenido hace tiempo, que hoy veo que no va a exponer esa obra concreta. Y fue en ese caso atípico, yo solo recuerdo el caso de Le Corbusier en la historia del siglo XX, cuando la Casa de Chat, ese proyecto, el restaurante Boanova de Porto, ese proyecto que Álvaro realiza en el año 57, no es el primer proyecto, como a veces se recogen en las publicaciones, tiene otros proyectos de unas casas, pero sí es el primer proyecto de una cierta presencia en los medios, en el conocimiento del colectivo profesional. Bien, este proyecto, que es del año 57, en torno a los años 90, me parece que fue, ¿no, Álvaro? Se plantea la necesidad de su restauración. Y en ese sentido, que yo denominaba atípico, se le pide al mismo autor que sea el que restaure su obra. Y Álvaro me comentaba, decía, bueno, mi primera intención fue que, al fin y al cabo, era una obra mía, habían pasado ya más de 30 años que la hice. Yo voy a contarlo, Juan Miguel. Ah, entonces no lo cuento. Es que temía que no lo ibas a contar. Si no me tiras el tema. Bueno, entonces no le voy a fastidiar el discurso y la intervención. Bueno, simplemente decir que de aquella conversación surgió, le dije, ¿ves, Álvaro, como sí tienes muchas cosas que contar sobre el problema de intervención en el patrimonio, en la obra antigua? Y fue posiblemente el argumento que me sirvió para convencerle que hoy nos acompañara aquí. Y yo, sin más, como después vamos a dialogar y vamos a tener una posibilidad de intercambiar preguntas y respuestas, si las hay, dejo a Álvaro aquí en la mesa y me bajo porque si no, no puedo ver yo las imágenes que va a proyectar. Si necesitas, ya sabes, adelante, sí. Atrás, adelante, atrás. Gracias. Mejor. Permiti-me de ler um pequeno texto em português pausado, que creio que entenderão. Respecto a uma obra que vão ver, em primeiro lugar, que é a recuperação do café moderno em Pontevedra. E o texto é este. Primeiro, fiquei preocupado. Que posso fazer destes tetos pesadamente ornamentados, de cores soturnas, destas paredes com pinturas arruinadas, destes espaços a roçar o kitsch,
deste casarão cinzento, de jardim desfeito, do entorno mal cuidado. Ensinaram-me algo da história do casarão, do protagonismo daquele café, das tertúlias, dos quadros de Sobrinho e de Lacheiro, dos políticos, escritores, artistas, da gente brilhante que o transfigurara. Contaram-me que nele havia nascido o grandíssimo arquiteto Alejandro de la Sota. Não vai ser uma agência de banco, disseram-me ainda. A Caixa Galícia pretende reutilizá-lo como café, pretende instalar serviços sociais e culturais. Soube ainda que teria o apoio de uma equipe de restauradores, que se pretendia uma execução de obra particularmente cuidada. As cores brilhantes, encobertas sob camadas de pintura, foram reaparecendo. Os belos quadros de Sobrinho e de Lacheiro, foram pacientemente restaurados. Igualmente restaurados ou refeitos foram as esquadrias, as ferragens, o jardim. Ora, torno ao Portinhol. Depois desta obra, vou apresentar algumas fotos e fazer alguns comentários sobre esse restauro ou renovação em Boa Nova de que falava Juan Miguel. E entendereis porquê vou apresentar as duas coisas. Este café de Pontevedra apresenta na fachada, numa arte nova, muito de província, de periferia, e por isso a minha primeira reação además, minha primeira reação quando me hablam de fazer uma recuperação é de quedar irritado, porque irritado, um pouco predisposto, porque empiezo a pensar em la visita de los bombeiros e em todas as inspeções, os inspectores que vendrão, e empiezo a pensar como vou conseguir manter algo da integridade deste edifício. Porque o que me parece mais importante, delante dessa primeira reação, gosto ou não gosto, que descobri, depois vereis como, ou uma das formas, que confiar demasiado no gosto, incluso um arquiteto que pratica, é suposto ter um controle de linguagem assim, é algo de muito dudoso. E cambiamos muito. Me recuerdo de muitos anos atrás não me agradar, vendo os dibujos, as elevações, muito a arquitetura de Adolf Loos, quando era ninho, evidentemente. E depois, mais tarde, quando descobri o que há de sublime em la arquitetura de Loos, como eu, antes, não me interessava tanto por isto. Cambiamos muito. E há muita coisa que nos hace cambiar. Neste edifício há 3 pisos. No primeiro piso eram 2 salas de café. Há uma escalera que hace todos os pisos. Arriba temos salas de exposição, agora, assim a parte do programa, e também a administração que dá hacia a calle. E no último piso há serviços sociais, assistente social, médico e também peluqueiro, por exemplo, e salas para gente jovem, onde dibujar e assim, e também para gente com idade. Aqui está o piso principal, as 2 salas de café, a escalera, um espaço intermediário que separa as 2 salas, 2 ascensores que introduzimos,
y arriba la administración, las salas de exposición, una marquise que era muy mala en concreto e que podemos rehacer estudando essas magníficas marquises, galerias, que em Galícia há tantas, não só em Galícia. E aqui é o último piso, a galeria é para juegos, a gente com idade, para encontros, e aqui uma sala para dibujo, abaixo e por aí. Um programa simples, pero interessante. Aqui vemos o que provocou minha primeira reação, é esta decoração pesada para mis ojos, como dizia, roçando el kitsch. Então tive um período de vou cambiar tudo isto no interior, que a escalera é o único divertimento que ao final me permiti, foi esta lâmpada que é como uma figura de invitação e que depois da inauguração a administração do banco tratou de imediatamente retirar e logo que interpretei como sendo mais críticos respeito a esta tendência de todos nós outros arquitetos a añadir algo mais e, nos piores casos, de poner bem clara a firma. Está lá esse espaço intermediário com a pintura de lacheiro recuperada e as duas salas. Aí é o tema de color. Os restauradores estavam haciendo a arqueologia, pero havia várias camadas e havia que fazer um balanço entre resquícios desse tema del gusto e a verdade ou a correção respeito à integridade da obra, que pouco a pouco fui vendo que existia. Não era um conjunto de salas com pinturas estranhas, mas havia como que um percurso e uma memória respeito à sucessão de salas, não todas pintadas por os mesmos, claramente. Bom, aqui a inauguração durou umas 3 horas, porque estava el cura e estavam os políticos, estava Fraga Iribarne, e houve aí uma sessão onde recebi muchos elogios. Isto é uma das salas do plano superior. Aqui é o espaço intermediário, onde está o lacheiro. E aqui havia que dibujar um bar. E então ensaiei, como depois em Los Muebles em geral, como não existiam os muebles de origem, exceto em El Café, que foram mantidos, como que acercar-me a que era esta arquitetura com cuidado e quase um sentimento de culpa, pero também com empenho pelas sugestões que veniam de aquilo que, pouco a pouco, me empezava a interessar, me havia empezado a interessar muchíssimo, também por lo que havia aí de habilidade de artesanos, a qualidade da construção material, que nos provoca tantas vezes saudades a respeito à situação atual. Outra sala no piso de administração e dos muebles que aí coloquei, e de novo a relação com a pintura de los techos, e aqui outra. Salas de exposição, que eram salas não decoradas
E aí se hizo esta apresentação muito neutra. E a galeria, depois de estudar não sei quantas galerias em Corunha e incluso em Pontevedra também, o jardim belíssimo com estas espécies que existem tanto em Galícia como no norte de Portugal, as palmeiras, a gente que venia, os que veniam com fortuna de Sudamérica, que traziam espécies vegetais daí, e era como que uma memória de los tempos, no caso destes, certamente de felicidade, de aquisição de fortuna, e que, devidamente arreglado, se vê a marquise e um pórtico a nível de jardim, e dá uma zona muito agradável para os frequentadores jovens ou idosos. E aqui a fachada recuperada em granito, onde cuidadosamente tapamos os muchos huecos que havia de publicidade, e quedou muito limpia. Aunque 2 dias depois de inauguração apareceu o Caixa Galícia, pôs aqui um glorioso lettering em neon que ocupa toda a largura da fachada e rehizo cuidadosamente os huecos em granito. Bom, aqui está Boa Nova. E Boa Nova, al ser anos depois, Boa Nova é 58, pero a recuperação creio que em 92, anterior ao Café Moderno. E essa experiência cambiou muito, ou atacou, ou acabou muito com esse preconceito que sempre tinha de que podia melhorar tratando de intervenir em uma casa antiga, lo que hizo sofrer esse processo, por exemplo, a casa de meus padres, em Matosinhos, que eu riço. Esta tendência juvenil para modernizar, porque é importante poner o moderno tão em correspondência com a vida mesmo dos cidadãos, ponerla em imagem, em arquitetura. Pero el hecho é que há 1000 oportunidades de hacer moderno, sobretudo em periferia das cidades, e os resultados não são muito brilhantes. Eu pensei que em casco histórico havia necessidade de manter a integridade da arquitetura, e que em periferia há muitas oportunidades para introduzir o moderno, e também por vezes no casco histórico, porque aí a força transformadora de um programa público, pode ser um indicativo forte para incluso uma radical, eventualmente uma radical intervenção. Pero aí, mi juicio, manda mais a natureza do trabalho e de quem la promove, uma cidade em processo de transformação sólida, que propriamente o juízo do arquitecto. Então, como decimos que essa força interior natural de um trabalho é ela que promove a posição mais radical do arquitecto. Pero, como regra normal, manter a integridade do que existe é muito importante, porque mirando a obra dos grandes criadores modernos, da arquitetura moderna, podemos ver como ha sido forte, como ha sido profundamente influente o passado, a história. E basta pensar, para
para pensarmos em algo que seja muito simples de venir à conversa em Corbusier, não é? Corbusier em Índia, ou Corbusier em Brasil, recuperando o uso quase abandonado do azulejo tão rico, tão multiplicado no século XVIII em Brasil, recuperando isso. Ou basta pensar em Cannes, que na fase mais madura da sua obra percorre as civilizações e sua arquitetura e está aí como um dos criadores, grandes criadores e referências da arquitetura moderna. Por isso também manter esses sinais que estão desaparecendo e cortando essa fonte de impulso, de referência aos arquitetos, me parece muito mal. Bom, em 92 fui chamado para ser uma renovação de Boa Nova, que conhecem, passa aqui um rio em torno de Boa Nova e a planta com 2 salas, um restaurante e sala de té aberto sobre o mar e as cocinas que conotam as 2 salas e a cota superior o acesso, portanto que se pode passar sobre a cocina e venir abaixo, distribuir para um lado ou outro. Se vê que a secção deste lado em alto o acesso, se vê por debaixo a secção das cocinas e o átrio com as aberturas hasta o mar, paisaje. E continuando o giro em torno este muito difícil sítio determinado por Fernando Távora, que ia a ser este concurso e no momento em que teve um ano fora visitando escolas de arquitetura com a bolsa de Gulbenkian e chamou os jovens colaboradores, eram uns 5, e lhes disse: vosotros podem hacer o projeto que eu, quando vengo, firmo. E isto era possível nos anos 50, e era possível com a generosidade de arquitetos e confiança e vontade de confiar e de apoiar. E então foi um problema tremendo, porque era realmente muito difícil. Em meio às rocas, não havia relevo que pudesse reproduzir esta realidade se queríamos nos acercar de ela. Lá del mar. Era um concurso e ganhou o concurso exatamente a meu juízo, porque todos volveram para a praia lateral, o restaurante, e nós outros a Concílio de Távora para esta espécie de lagoa que cambia todo de momento a momento com o movimento da água, das mareias. Bom, aqui está o interior, se vê o átrio, tem uma ventana onde se mira na cota alta exatamente a linha de horizonte e abaixo vista sobre o mar. O trabalho da madeira africana de grande qualidade, que está impecável hoje, passados mais de 50 anos, e com uma execução extraordinária, que era normal em Portugal nos anos 50. Os muebles que foram então dibujados também especificamente e que aún se fabricam. E ora, fotos de color, a implantação.
os acessos que foram construídos em uma fase posterior, e aqui cabe uma explicação. Demorou muito tempo a construção. Para câmbio de concessionário interessado e outros factores, demorou muito tempo. E só resolvemos o tema do acesso depois de construir o restaurante. E eu, súbito, depois da construção, isso uma crítica, uma autocrítica. E neste caso, por quê? Porque, acabado a obra, me parecia demasiado respeituoso, se tal se pode dizer, respecto ao entorno, à topografia, às rocas. Quase que o perfil de Boa Nova é um paralelo ao perfil das rocas, onde pousa. E, em realidade, passei aí manhãs, era o único trabalho, creio, era um paraíso, dibujando as rocas uma por uma e tal. Quando se hace, mais tarde, o acesso, eu trabalhava já em projeto de piscina de Leça, e esta crítica sobre o meu próprio trabalho em Leça, na piscina, se traduzia em muito mais em ela essencial relação com a natureza. Não era seguir as rocas como indicativo de perfil para encontrar determinados pontos, rocas também, como anclaje de lo que era um projeto geométrico muito autónomo. Uma relação de uma certa distância com o paisaje, pero também determinante em raciocínio respeito a essa autonomia da arquitetura. Este acesso é feito contemporaneamente e, portanto, também bem que é um princípio respeito à paisagem muito distinto. Já há um muro que vai contra uma roca proeminente e não um perfil que acompanha o perfil natural. Isto ilustra o que decía, não? Bom, então, quando sou chamado para ser a recuperação, e aún com a memória da autocrítica nos anos 60, chego e a intervenção era para introduzir ar-condicionado. Foi um trabalho tremendo, porque para não destruir los techos, todo o trabalho de carpinteria, madeira, de los techos, e para não ser visível, não ser uma agressão respecto ao espaço, foi muito difícil conseguir isso. E, claro, como eu previa, nunca funciona o ar-condicionado, porque num sítio assim não é necessário. Isto é, junto ao mar, as ventanas abrem e nunca estive lá há 6 dias, fui ver e não estava a funcionar. Então eu chego e vejo estes recortes em la piedra, isto é demasiado. Não? Esta miudeza não me gusta. E na primeira reação, que bueno, agora vou poner isto bem. E não sucedeu assim. E sucede mesmo que el arreglo a ser en la chimenea, camino, é mais recortado aún. Então, algo cambiou em meu espírito durante os dias de restauro, em uma época, aunque anos 90, pero já cambiou bastante, em que era possível ir a uma obra, ter um projeto muito rigoroso, pero dizer, melhor seria aquilo, e hacerlo.
coisa que se está tornando absolutamente impossível, como sabeis, com um propósito de eficácia que é mais falacioso que outra coisa. Bom, en el interior, então, empiezo a mirar estes pingos de madeira e estes recortes nos lambrins, é assim, estes pingos de madeira. Digo, pero isto, né? Que é isto? Isto é uma coisa, não é essencial para nada, não serve para nada, é um tique nervioso e há que limpar todas estas coisas. E nos primeiros dias estão uma enorme confiança. Pero vamos ao anterior. Pero, passados uns dias de visita e raciocínio, empiezo a dizer, pero se tiro aquele ali, também tenho que tirar el outro fora. E se em el lambrim retiro este recorte, que não me gusta nada, ali aquilo que é da aislada, então vamos também cambiar ali. Em um momento tomei consciência do caminho que estava seguindo, se traduziria com coerência em la demolição do edifício a ser outro. E então comecei a pensar como vou sair deste oco. E interiorizei que é nisso, este edifício foi outro arquiteto. E que, portanto, havia encontrado uma qualidade neste arquiteto, nesta arquitetura, é que havia coerência entre as partes, a um ponto que quando eu queria transformar uma, tinha que transformar muitas outras. E que, portanto, era um todo. E pensava, aunque não me guste este arquiteto, tenho que respeitar seu trabalho, nesse sentido, de criar um ambiente integral, a integridade desta arquitetura. E me solidarizei, resumi respeito por esse arquiteto e empecei simplesmente a recuperar todo o que estava. E quando chego a trabalhar mais tarde em Café Moderno, pensei muito nesta intervenção e digo, eu estou também aqui a ser uma crítica e uma censura, mas também mirando via que não havia coisas incoerentes, coisas marginais. E então disse, pode não me gostar, mas isto tem um sentido. E ao final me gusta, chegou a chegar. Então pensei sempre que há que ser bastante mais humilde respeito aos juízos, aunque esta palavra humildade esteja muito gasta e mal vista, pero há que mantê-la em uso e pensar que o trabalho de recuperação há uma coisa para mim que é absolutamente forçosa, absoluta integridade. Absoluta integridade. Não há que cambiar coisas, a não ser, como disse antes, em casos especiais, excepcionais. Pero, basicamente, há que não tomar uma ventana delicada de carpintaria de Porto, com suas divisões, com dibujo geométrico, e limpiar todo para poner um vídeo doble, único. Essas fachadas, no caso de Porto, se está sendo muito, quedam como viejas sem dentes. É uma coisa, uma imagem deprimente. Bom, e para terminar, aqui algumas imagens pensando no passado, la marginal de Lessa, lungo la costa, a piscina e restaurante. Como era? Uma coisa muito limpa, muito simples. Claro que não havia pouco tráfego de coches e pouca gente na praia também.
Aún así, se ven coches arrumados aquí a la derecha, que tienen su sitio, sí. Ya había bastante gente. Recientemente, en 2000, me pediram para arreglar esta marginal, carretera marginal. E foi uma construção nos anos 30, como se hacía entonces. Muro de suporte, 1,5 km, e uma pista de coches, e do outro lado estava livre, por razões muito divertidas. Havia um canhão, era uma zona militar, apontado hacia el puerto. El cañón já não funcionava, pero os militares estavam aí e não permitiam que se construía. É uma das poucas ações militares com grande impacto e valientes. Pero depois, quando saíram os militares, houve uma ocupação. Eu havia hecho um plano em 75, mas não foi respeitado, não foi abandonado. E então, longo la calle se hicieron uma série de construções sem nenhuma coerência, um desastre. E quando me pediram, portanto, em 2000, para arreglar a carretera, a marginal, eu disse ao local, para arreglar o quê? Está todo estropiado, não há nada que fazer. Ele disse, não, os perfis e tal, está bem, vou fazer-lo. Finalmente. E isso, 2 pistas e um jardim, um verde. Ora, aqui, junto ao mar, não há árvore que resista. Tem o noroeste e, portanto, sempre este paisagem foi assim, todo horizontal. Linha de horizonte, praia, muros del puerto, grande muro de suporte, todo esta. E tentei fazer isto. E lo hizo. E a gente se senta em um muro que tem 1,5 km. Pero, terminada a obra, começou a contestação à obra. E aí, respeito à arquitetura, como respeito a espaços públicos, tive este choque com uma enfermidade moderna, contemporânea, muito grave, que é o horror vacui. A gente quer objetos, alguma gente, mas normalmente é gente influente, que pensa, por exemplo, que um banco de público, em espaço público, é um voto, significa um voto. E então, este banco de 1,5 km não era banco. E, portanto, diziam, isso não é banco, é incómodo, há que pôr bancos e tal. E depois se organizou um grupo de amigos de la tierra, com grandes pantalhas de insultos, dizendo que não havia árvores. Incluso chegaram a plantar árvores que morreram depois de um mês. Não, é verdade isto. E pronto, aqui estão algumas fotos. E bancos aún não há, pero habrá. Pero a praia começou a ser loteada. Então está toda dividida, sim, barreiras, pero em cada uma se autoriza um restaurante. Então, quando a piscina havia sido baixa para uno, incluso de coche, ver a linha do horizonte, agora tende a não o ver. Este restaurante aún é baixo, pero para substituir e dar mais presença são todas as bandeiras e pantalhas de publicidade, etc. Eu queria manter isto. Isto é uma recuperação também da marginal em Vila do Conde, cerca. É muito vazio.
Também tuve bastantes insultos, é verdade. Pero pelo menos para tirar algumas fotos. Sim, esta foto é de inverno. De inverno, pouca gente vai, os moradores de aí. Pero la gente tiene el beneficio de este vacío, que não é um vacío, é este espaço de recepção. E também deste silêncio, porque junto ao horror vacui e muito relacionado à mesma família está também o horror, o silêncio das enfermidades. Então, o enfermo tem que ser recuperado em profundidade. Muchas gracias.